Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje aqui no canal já passou também aqui pelo canal no ano de 2021 e vamos atualizando as informações dessa empresa. Trata-se da Padtech Holding SA. E a Padtech Holding também foi mais uma indicação aqui, os nossos inscritos aqui pedindo essa atualização, então vamos atender os nossos inscritos aqui, até porque o canal é um canal de construção de conhecimentos e tem muita dessa construção por parte dos nossos inscritos aqui, que nos manda sugestões. E no caso dessa empresa, a sugestão veio do MFJ, um grande abraço lá, obrigado pela participação, um prazer poder lhe atender. Bem como também Praia Trader, olha que legal, né? Apesar do frio aqui em Curitiba, apesar que hoje eu tô de camiseta aqui, né? Mas Curitiba aqui geralmente um frio danado, então Praia Trader é bastante sugestivo. Mas um grande abraço, obrigado aí pela sugestão, obrigado pela participação, uma honra ter todos vocês conosco. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negro, manda a sua sugestão e também aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Mas para que a gente possa falar da Padtech Holding, o que é a Padtech Holding? Na verdade, ela é uma empresa ligada na área de telecomunicação, na parte de desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções para telecomunicações, né? Então, mas como que tudo isso aqui surgiu? Isso aqui surgiu lá em 1998, através de Jorge Ellis e também do Carlos Mário de Almeida. E na época, lá em 1998, quando a internet estava começando a encaminhar no Brasil, o Brasil também passando por todo aquele processo de privatização de todo o sistema de telecom e tal, né? Então, era uma área que tinha tudo ali para se desenvolver. Mas a ideia deles, o que era? A ideia deles era criar como se fosse um fundo de investimento chamado IdeiasNet, né? E esse IdeiasNet era um fundo de investimento que iria investir em empresas que estavam surgindo na época, como se fossem startups lá na época, né? E esse fundo de investimento seria como se fosse o chamado fundo de investimento anjo, que entra junto ali e espera o crescimento para poder ter o seu retorno com o crescimento dessas empresas. E aí, na sequência, foram comprando diversas empresas dentro desse setor. E até porque no ano de 2000 eles também já transformaram a IdeiasNet numa SA, já virou uma sociedade anônima, captou recursos e aí foi nesse processo de expansão comprando diversas empresas. E aí, na sequência, quando vai comprando essas diversas empresas e com a demora para ter o retorno, naturalmente que é precisar de mais recursos, até que entra também dentro da sociedade, uma figura emblemática aqui do empresariado brasileiro, que era o Ike Batista. O Ike Batista, no ano de 2008, ele entra de sócio também através da IBX, né? Porque o Ike Batista vinha fazendo investimentos em diversas áreas, e uma das áreas na qual ainda ele não tinha nenhum braço ali em investimentos era na parte de tecnologia. E aí ele também faz o investimento na IdeiasNet, né? Mas esse investimento acabou durando pouco, até porque a partir dali o império Ike Batista também começou a ruir e aí, consequentemente, também teve que vender a sua participação, então teve uma rápida passagem pela IdeiasNet. Mas, na sequência, dentro de todas essas empresas da IdeiasNet, uma das empresas era a Padtech, né? E a Padtech voltada justamente para a fabricação de equipamentos voltados para o setor de telecom, para o setor de internet e tudo mais. Chega no ano de 2010, só para termos uma ideia, a Padtech, a IdeiasNet, né, tinha 16 empresas dentro do seu grupo. Mas, daí, como eu falei há pouco, devido à falta de retorno desses investimentos, tiveram que começar a se desfazer de uma série de empresas e até mesmo devolver a participação que eles tinham nessas empresas para os seus donos efetivos ali, né? E aí passa por todo o processo de encolhimento, e desse processo de encolhimento, a única empresa que estava vingando era justamente a Padtech, que era uma empresa da IdeiasNet. E aí, na sequência, a IdeiasNet se transforma definitivamente em Padtech. E aí, dentro da Padtech, então o que ela faz? Ela trabalha justamente com essa questão de fabricação e de distribuição de equipamentos voltados para a área de telecom e para a área de internet. Hoje a Padtech ela é controlada, né, pela Fundação Centro de Pesquisas e Desenvolvimento de Telecomunicação, que detém 55% das suas ações.
E o free float da empresa, hoje que tem de ações disponíveis aí no mercado, são aproximadamente 17%. Mas para que possamos conhecer como é que está a situação da Padtech hoje, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre de 2022, as informações mais recentes do dia 30 de junho de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Padtech Hold S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre do ano de 2022, o balanço encerrado no dia 30 de junho de 2022. E vamos ver através dos números o que é a Padtech Hold. Naturalmente que a gente vai estranhar aqui quando pega o ano de 2019, nós vamos ver uma empresa aqui bem modesta, né? Uma empresa que praticamente ela não tinha operação. Até por quê? Porque ela era uma investidora. E aí, naturalmente, que nós tínhamos também a Padtech, que era uma empresa investida e que ela que gerava todas as receitas. Portanto, a Padtech, ela apenas trabalhava como holding e não como a parte operacional. Razão pela qual era uma empresa de 63 milhões de reais e tinha aqui, ó, 35 milhões, que era o valor que ela investia em outras empresas, né? E aí, consequentemente, ela não tinha a operação em si. Tanto é que o capital de giro, 4 milhões 985 mil reais, 3 milhões e 300 mil reais em dinheiro, não tinha contas a receber e não tinha estoque. Por quê? Porque ela era apenas uma investidora. A partir de 2020, a Padtech Holding, ela passou a assumir toda a operação da Padtech, que era uma investida dela, né? E aí, consequentemente, o patrimônio agora pula para 376 milhões. Toda a parte de imobilizado fica agora dentro da Padtech Holding, assim como os seus bens de natureza incorpórea, seu intangível, e o giro da empresa agora passa a ser bem maior, 290 milhões de reais, 77% de tudo aquilo que ela tinha dentro do seu patrimônio. O caixa da empresa pula para 64 milhões de reais e agora pode observar que agora ela tem contas a receber, e no valor de 100 milhões, e também os seus estoques de 61 milhões de reais. Indo para 2021, a empresa aumenta mais o seu tamanho, vai para 429 milhões de reais. Repare aqui que aumenta o imobilizado, vai para 38 milhões, mostrando que estão tendo investimentos dentro da atividade da empresa. E o capital de giro pula para 326 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 87 milhões. Diminui um pouquinho aqui o contas a receber, que fecha em 95 milhões. Porém, com aumento, compensado aqui com aumento, nos estoques que foram para 81 milhões de reais. Agora em junho, 6 meses depois, a empresa é de 472 milhões de reais. E o capital de giro aumenta para 345 milhões de reais e passa a representar 73% de tudo que a empresa tem. Fechou em junho com 69 milhões de reais em dinheiro em caixa, banco aplicação, 67 milhões em contas a receber, diminui mais um pouco contas a receber, porém, olha que o estoque dispara, ele vai para 114 milhões de reais, então é uma empresa bem mais estocada agora em junho de 2022. Então, olhando só por esses números, vemos aqui uma empresa que vem no crescimento, uma empresa que o capital de giro vem também crescendo. Agora vamos olhar a parte de endividamento. Na parte do endividamento, ela tinha uma dívida total de 45 milhões em 2019. Apesar de uma dívida que, comparada aqui com as demais empresas que a gente analisa, ela é baixa, mas ela era de 71% de tudo que a empresa possuía. Não tinha dívidas de curto prazo com o banco. A dívida maior da empresa, tudo aqui, ó, passivo não circulante, que são dívidas de longo prazo. No ano de 2020, a dívida daí incorpora as dívidas da Padtech apenas, né? E aí vai para 273 milhões de reais de dívida. Porém, o peso da dívida apresenta aqui uma pequena elevação, indo para 72,6%. E agora nós já temos aqui dívidas com fornecedores, também temos dívidas de curto prazo com o banco, e naturalmente que uma boa parte dessas dívidas de longo prazo. Para 2021, a dívida sobe para 301 milhões de reais, apesar do crescimento nominal, o peso da dívida fica um pouquinho menor, 70,2%. E fechando agora em junho, a dívida fecha com 353 milhões de reais, 74,7% é o peso da dívida em relação a todo o patrimônio. Então ela sai com uma dívida de 71, 72, cai para 70, sobe para 74. Agora vamos ver os resultados gerados então pela Padtech. No ano de 2019, como ela não era a empresa que operava, então ela não tinha o faturamento, ela tinha o quê? Resultados
de equivalência patrimonial, porque ela investia em outras empresas. E ela ganhou 5 milhões de reais ao investir em outras empresas aqui. Já a partir de 2020, aí todo o faturamento da Padtech passa a ser da Padtech Holding, que daí fecha com 169 milhões. Em 2021, fechou com faturamento de 343 milhões. E agora em junho, 157 milhões, projetando o faturamento aí de pelo menos 320 milhões para 2022. Mais importante do que faturamento é o lucro gerado. E aí, voltando lá para 2019, o lucro de 5 milhões 439, porém, não dá para se levar em conta, visto não ser um lucro da operação em si. O lucro da operação passa a ocorrer apenas em 2020, 17 milhões. Em 2021, fecha com lucro de 37 milhões, mas ela tem aqui 13 milhões de resultado de operações descontinuadas, elevando o lucro para 50 milhões, 51 milhões praticamente. E agora, em junho, ela reporta aqui um prejuízo de 8 milhões 264 mil. Então, mesmo com um faturamento de 157 milhões, ela apresenta um pequeno prejuízo agora em junho de 8 milhões 264 mil. Aproveito e trago para vocês nesse quadro aqui as demais informações aqui relacionadas à situação financeira. Como que está a situação financeira da Padtech? Ela, com os recursos que ela tem, ela consegue pagar suas dívidas? Ela trabalha com folga financeira? Trabalha apertada financeiramente? Enfim, como é que está a situação financeira? Começando pela liquidez geral, curto, médio e longo prazo, o índice ele sai com 0,61 lá em 2019, aumenta para 1,20 em 2020, 1,17 em 2021, 1,11 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,11, quer dizer, os recursos que ela tem consegue fazer frente ao seu endividamento, não trabalha com uma folga financeira no longo prazo. Já no curto prazo, que é medido ali pela liquidez corrente, o gráfico bem doladinho ali, ele vem ali com índice de 1,16, sobe para 1,82, 1,90 e agora fecha com 1,89. Então, para cada R$1 de dívida que ela tem no dia a dia, ali no curto prazo, ela já dispõe de R$1,89. Então, mostrando que a empresa não tem problemas financeiros. Só que aquilo que ela tem, ela consegue pagar todas as suas dívidas e trabalha com folga financeira. Então, é uma empresa que não tem problemas financeiros. Já o endividamento, nesse outro quadro aqui, ele vai retratar aqui como que vem se comportando e qual o tamanho da dívida da Padtech. 71,2% lá em 2019, 72,6% em 2020, 70,1% em 2021 e agora em junho fecha com 74,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 74,7%. Nesse outro quadro aqui, trago para vocês os índices de rentabilidade. E aí nós vamos ter o que ela ganha em relação ao que ela vende, o que ela ganha em relação ao que ela investe, o que ela ganha para o acionista. Naturalmente que lá em 2019, como ela não era a autora das vendas, ela não tem uma margem líquida sobre a venda. Então, razão pela qual ali fica zerado. Ela passa em 2020, aí sim, ter a sua margem líquida, 10,2%, 14,8% em 2021, e agora em 2022 vem trabalhando, né, até em função do prejuízo, com uma margem negativa de 5,2%. Então, de tudo que ela vende, agora em junho ela vem perdendo 5,2%. Já na rentabilidade do ativo, nós temos aqui o ganho em relação ao investimento feito dentro da empresa, 8,5% em 2019, 4,6% em 2020 e 11,8% em 2021. Então, de acordo com os investimentos feitos dentro da empresa, a empresa gerou um ganho de 11,8%. Já na rentabilidade do PL, que agora é a rentabilidade do acionista, o acionista que tinha os papéis da companhia nesses respectivos anos, tiveram um ganho de 29,6% em 2019, 16,7% em 2020 e 39,7% agora em 2021. Naturalmente que aqui não estão os números de junho de 2022, que são negativos, até porque como essa análise a gente faz anualizada, os números ficariam distorcidos. Mas é natural que ao ter prejuízo, esses números aqui, mesmo que estivessem presentes no quadro aqui, eles seriam negativos. Já nesse outro quadro, trago para vocês os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Padtech? R$1,53. Então, se pegássemos todo o patrimônio da empresa, distribuíssemos entre os acionistas, caberia a cada ação R$1,53. Porém,
Para comprar uma ação hoje da Padtech, o investidor, né, teria que pagar em torno de R$ 3,65, cotação essa do último dia 2 de setembro, quando da gravação desse vídeo. Então, mostrando que o valor de mercado dela é bem superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 2,45. Isso quer dizer, as ações da Padtech estão sendo vendidas com ágio de 145%. Lucro por ação. Como agora em junho ela fechou com prejuízo, esse número fecha ali negativo, 0,07, tá? E consequentemente a rentabilidade da ação também é negativa, 1,92%. Portanto, ao comprar as ações da Padtech a 3,65 e a empresa continuar gerando prejuízo como gerou agora em junho, os acionistas terão uma perda de 1,92%. A empresa não apresenta histórico de dividendos, né? Então está ali zerado os dividendos, e a relação PL também deixei negativa, ali deixei sem mencionar, até porque o que é uma relação PL? É quanto tempo o acionista vai levar para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros. Como a empresa não gera lucro, então não tem tempo de retorno. Então, a razão pela qual eu deixei ali sem mencionar esse indicador. Já nesse outro quadro aqui, trago para vocês o comportamento das ações da Padtech Holding S.A. E aí está mencionado ali nos últimos 5 anos, mas na verdade não são 5 anos, são de 2020 para cá, quando a Padtech Holding ela assume a titularidade da empresa e aí passa a operar com o ticker PDTC3, né? Então vamos analisar aqui desde o momento que começou a trabalhar com esse ticker. As ações lá em 2020 eram comercializadas na faixa de R$ 6,00. E aí logo na sequência ela já despenca ali, ela já cai ali para a faixa de R$ 4,00. Aí, isso ainda em 2020. Quando vai entrando ali no ano de 2021, aí as ações elas disparam e atingem lá um ponto mais alto, lá com R$ 9,90 em abril de 2021. E desde então as ações ali elas vêm num processo de queda. Claro que algumas oscilações para cima e para baixo ali, mas sempre numa tendência de queda, até culminar agora com uma cotação ali de 2,80 aproximadamente em julho desse ano, e agora vem tentando ali um processo de recuperação, chegando ali ao seu valor em torno de 3,60, 3,70, agora no último dia 2 de setembro. Então, por esse quadro aqui, você consegue enxergar quando que as ações da Padtech estiveram com seu valor mais alto, quando que elas estiveram com seu valor mais baixo e como que vem se comportando o valor das ações da Padtech. Tá então, mais uma empresa analisada, Padtech Holding S.A. Agradeço imensamente lá ao MFJ, Praia Trader também, muito obrigado aí pela participação, por estar junto conosco, e agradeço também todo mundo que está junto conosco aqui no canal Silas Degraf. E graças a esse carinho, a esse incentivo de vocês que a gente vai desenvolvendo aqui todo esse trabalho aqui, né? E naturalmente, como eu falei, esse trabalho é uma via de duas mãos, onde vocês participam aqui me mandando as sugestões, a gente faz todo o trabalho de pesquisa, né? E até mesmo para quem já solicitou empresas aí, está demorando para sair a análise da empresa, fica tranquilinho aí, daqui a pouquinho sai a análise da empresa, que a lista ela é grande, né? E a gente vai atendendo todo mundo aqui, um de cada vez ali, mas daqui a pouquinho a gente atende você também. Então, na sequência aí, continua mandando suas sugestões aí, que para mim é um prazer poder lhes atender. E até porque justamente a gente passa essas informações, faz todo um estudo a respeito da empresa, desde a parte histórica da empresa até todos os dados constantes no balanço que revelam o que é a empresa naquele momento ali, justamente para você saber na hora de comprar ações, saber o que você está comprando, aonde que você está entrando. E naturalmente que quando se fala de investimentos trabalha com duas pontas, risco e retorno. E aí naturalmente que a gente tem que dar uma olhada quais os riscos envolvidos nessa operação e naturalmente verificar quais as possibilidades de retorno, qual o retorno que essa empresa vem apresentando, porque de acordo com o retorno que ela vem apresentando, já nos mostra também o que poderá apresentar em termos de futuro. E aí quando fazemos os nossos investimentos, fazemos de forma consciente, de forma segura, sabendo onde que nós estamos entrando, né? E aí, com isso, vamos construindo o nosso patrimônio gradativamente para chegar lá na frente, podemos ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.